nos assistem, a bênção e a paz de Deus nosso Pai, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós gostaríamos de nos dirigir especialmente às crianças e às suas famílias. Nós estamos nesse período sem as missas abertas ao público. O padre continua rezando as missas pelo povo inteiro. Na igreja no Rio de Janeiro estamos assim, os padres continuam celebrando pelo seu povo, pelo seu rebanho. As crianças e suas famílias estão na nossa oração, mas infelizmente ainda não podemos abrir ao público por causa dessa situação que é geral. No entanto, eu queria dividir com vocês algumas ideias sobre o Evangelho do domingo. Primeiro, as crianças já acompanharam conosco, quero relembrar, o primeiro domingo da quaresma foi Jesus indo para o deserto lutar contra o demônio. E ele veio lutar a nossa luta, lutar contra o nosso adversário. Jesus passa 40 dias no deserto e derrota Satanás naquele episódio das tentações. Jesus repele uma a uma e depois o demônio se retira derrotado. Então Jesus vem lutar conosco, vem nos ajudar a ter a vitória sobre o mal. E a quaresma é esse período de 40 dias em que nós vamos para o deserto com Jesus para lutar junto com Ele e obter a vitória junto com Ele. Nós temos que lutar contra o mal na nossa vida, nós estamos sozinhos, Ele está conosco. E como é que nós vamos para o deserto com Jesus? Lembrando a vocês, intensificando a nossa oração, fazendo algum ato de caridade a mais, procurando ajudar o próximo com mais intensidade, também deixando de lado alguma coisa que a gente gosta, pode ser um jejum de doce, de uma comida gostosa, de alguma brincadeira, de alguma atividade, enfim, deixando de lado alguma coisa que a gente gosta, como penitência. Então, temos essas três maneiras: a oração mais intensa, o jejum, a abstinência de alguma atividade que a gente gosta e também ajudar mais as pessoas. São as três maneiras de ir para o deserto com Jesus. Eu recomendo principalmente a oração às crianças. Agora estão com mais tempo do que nunca e estão em casa sem ter muito o que fazer. Então é importante lembrar de separar um tempo para oração, mais de uma vez ao dia, se possível. Quanto mais alguém ama a Deus, mais se lembra dele. Quanto mais alguém esquece dele, é porque não ama tanto. Depois, no segundo domingo, nós tivemos o Evangelho da Transfiguração. Jesus brilhou com uma luz toda diferente, uma luz que não é desse mundo, aos olhos dos discípulos. Pedro, Tiago e João seguiram Jesus até a montanha e lá ele se transfigurou, quer dizer, se modificou aos olhos deles. Vocês lembram que o rosto dele ficou como o sol e a roupa dele luminosa como a própria luz. E aí ele conversava com Moisés e Elias, que apareceram naquela visão. Jesus revelava assim a sua identidade mais profunda. Ele quer também nos transfigurar, quer dizer, ele também quer nos transformar, quer que nós nos tornemos luminosos. Aquela luz era dele, nós não temos a nossa luz própria, mas nós devemos refletir a luz dele. Então, no primeiro domingo vamos para o deserto com Jesus, no segundo domingo vamos para a montanha com Jesus. E vendo a luminosidade, a transfiguração do Senhor, nós também refletimos essa luz na nossa maneira de viver, nas coisas que nós dizemos, nas coisas que nós fazemos, nas nossas relações com as pessoas, devemos refletir a luz de Cristo. Depois, no terceiro domingo da quaresma, nós vimos a samaritana, uma mulher que vai tirar a água do poço e Jesus lhe pede de beber. E Jesus então começa um diálogo. Ela não entende muito bem o que Jesus quer dizer com aquela água que jorra para a vida eterna, aquela água que quem beber não vai ter mais sede, mas ela se interessa por essa água. E Jesus então a conduz no diálogo a entender que a água que ele tem para dar é a resposta para todo o nosso anseio, quer dizer, para a fome, para a sede do nosso coração. Uma fome infinita, uma sede infinita, e essa sede infinita só pode ser saciada pela presença de Deus, e é isso que ele traz. Então nós também somos chamados a beber da água que Jesus tem para dar, sabendo que as águas que o mundo oferece não
saciam a nossa sede, só a água que Jesus dá. Então não vamos buscar fora de Jesus a realização da nossa vida, não vamos buscar fora de Jesus preencher o nosso coração com outras coisas, porque já sabemos de antemão que elas não vão nos satisfazer. Só Jesus preenche o nosso coração. Depois, o outro evangelho, no domingo seguinte, no caso o quarto domingo, é o evangelho do cego de nascença. Jesus encontra um cego que nasceu cego e o cura para espanto da multidão. E aí muitos ficam a favor de Jesus e acreditam nele, e outros ficam contra. Os seus inimigos ficam mais atiçados contra ele, porque eles não suportam a revelação do poder de Jesus, não suportam que as pessoas acreditem nele e querem matá-lo. E o outro evangelho, que seria deste domingo agora, que vai ser desse domingo, embora vocês não estejam aqui, mas nós vamos celebrar, como sempre, a missa dentro da igreja, portas fechadas, com pouquíssimas pessoas, só para ajudar nas coisas necessárias, mas pensando em vocês, rezando por vocês. Então, o evangelho desse domingo vai ser a ressurreição de Lázaro. Jesus tinha um amigo chamado Lázaro, ele morava perto de Jerusalém, na cidadezinha de Betânia, com suas duas irmãs, Marta e Maria. Então, Lázaro está doente e Jesus sabe que Lázaro acaba de morrer. Jesus está longe da casa de Lázaro, mas sabe que ele acaba de morrer, anuncia isso aos discípulos e vai até lá. Volta, porque tinha vindo de lá, volta à casa de Lázaro. Quando chega lá, a sua irmã a sua irmã Marta, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus então conforta a Marta e lhe diz para confiar em Deus, porque acontecerá a ressurreição. Então Jesus vai até o túmulo de Lázaro e manda retirar a pedra que recobre a boca do túmulo. As pessoas desaconselham Jesus que não faça aquilo, que não abra, porque o morto já está ali há 4 dias e já anda cheirando mal. Mas Jesus não dá a mínima e realmente eles abrem o túmulo. E Jesus, com voz forte, diz: Lázaro, vem para fora. E então eis que o morto aparece, vindo lá de dentro da gruta, todo enrolado em faixas, porque os judeus sepultavam o cadáver envolto em faixas de linho, não tinha caixão, era só o pano envolvendo. Então ele sai feito uma múmia lá dentro, andando todo amarrado, e quando ele chega à porta da gruta, todos ficam espantados, e Jesus manda que o desamarrem para deixá-lo andar. Desamarrai-o, deixai-o andar. Então nós nos vemos, assim como nós nos vimos na pessoa dos discípulos diante de Jesus na transfiguração, nós nos vimos na figura da samaritana junto ao poço de Jacó, nós nos vimos na pessoa do cego que Jesus cura, agora nós nos vemos na pessoa de Lázaro que Jesus ressuscita. A morte de Lázaro e a sua permanência no túmulo, e o fato também de já cheirar mal, tudo isso representa o nosso pecado. Quando o ser humano peca, ele está como sepultado, ele está dentro de um túmulo escuro, e a sua alma, por assim dizer, a sua alma cheira mal diante de Deus, o pecado cheira mal diante de Deus. No entanto, Jesus não tem nojo de nós, pelo contrário, apesar de cheirar mal, ele quer nos libertar daquela morte, ele quer nos trazer para fora do túmulo. Então ele manda que seja retirada a pedra, nos chama para fora, ou seja, nos chama da escuridão para a luz, nos chama das trevas para a claridade. A conversão é isso, sair da escuridão para a luz. Esse movimento de sair de dentro da gruta escura e vir para fora é o que acontece quando alguém se converte. Sai da escuridão do pecado e vem para a luz de Cristo. E finalmente ele, depois de nos ressuscitar, ainda nos desamarra e nos deixa andar, porque o pecado
ele além de nos colocar na escuridão, ele nos amarra em nós mesmos, impede os nossos movimentos, não permite que a gente faça todo o bem que poderia fazer, nos dificulta a agir da maneira correta. Então Jesus nos purifica, nos ilumina, nos traz da escuridão para a luz e nos desamarra para que nós possamos agir com a nossa plena capacidade, e eu vou dizer até mais, para que nós possamos agir com a capacidade maior do que a nossa, que é o poder de Deus em nós. Então nós agiremos com a nossa capacidade aumentada pelo poder de Deus. Então ele nos desamarra, ele nos liberta. Isso é o perdão. Então vamos pedir a Jesus que abra as sepulturas de muitos que estão mergulhados no pecado, que os chame das trevas para a luz e que os desamarre para que possam caminhar no bem e viver bem diante de Deus. Peçamos isso a Jesus. E agora, unidos a Jesus Cristo, que ressuscita os mortos, que ilumina os cegos, que sacia a sede dos sedentos, nós vamos, unidos a Jesus, rezar a oração que Ele nos ensinou, pedindo tudo isso que nós acabamos de refletir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E agora então vamos nos despedir de vocês até a próxima transmissão, espero que sábado que vem. E não sabemos como será a nossa Páscoa, se vamos celebrá-la na igreja todos juntos ou ainda não. Fiquem atentos, as catequistas vão entrar em contato para dar as instruções. E acompanhe as nossas transmissões, às segundas, quartas e sextas, e também no domingo, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e no domingo às 9 horas da manhã. Amanhã às 9 horas da manhã temos a missa transmitida. O Senhor esteja convosco, abençoe-vos pela intercessão da Virgem Maria, o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.